paz de Deus, meus irmãos. Espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande Yud-Ré, Vav-Ré. Yahweh é mau? Será que Yahweh ele é só mau? Ou seja, ele é o dono da maldade? O que os outros estudiosos críticos da Bíblia, e não só até os ateus, pensam de Yahweh dos exércitos? Segundo alguns estudos que eu fui ver, que eu fui vendo através de alguns vídeos, né? E também através de algumas pesquisas que eu fiz no Google, os ateus, eles acreditam que Yahweh é 100% mau. Ele é maquiavélico. Ou seja, o Criador, quem não lhe adora, ele mata terrivelmente. Será que o Criador é 100% mau, maquiavélico? O que o irmão Anselmo pensa? Será que o Criador é mau ou o Criador é 100% bondade, amor e mais nada? Ok? Então, onde é que esses ateus e até estudiosos críticos da Bíblia, e não só, tiram a maldade do Criador? Eles pegam alguns versículos e capítulos dentro da Bíblia para refutar o amor que o Criador tem, né, que o Criador tem ao seu servo, ou seja, à humanidade, né, aos seus seres criados, né. Eles tiram alguns versículos, como por exemplo, no livro de Êxodo 23, né, 32, né, no capítulo de número 27, nós vamos ver que o povo desobedeceu às regras do Criador, a lei do Criador. Criaram um bezerro, né? E depois adoraram aquele bezerro. Quando o Macha, que o Moisés, saiu daquele monte, né? Chegou vamos falar no chão, né? Chegou naquelas tendas, nas suas tendas, encontrou que o povo adorava aquele bezerro. Depois ele foi revelado ao Criador, dizer como todo indivíduo que está ao lado de Moisés para passar no outro lado, e todo indivíduo que está ao lado daqueles indivíduos que criaram aquele Deus, aquele ídolo, passam para o outro lado. E aquele povo que adoraram aquele bezerro, aquele ídolo, chegavam no número de 3.000 pessoas. E o Criador mandou aniquilar essas 3.000 pessoas. Morreram, né? As pessoas vejam já a maldade a partir desse capítulo do Criador. Depois, se nós pegar, né, o mesmo livro, né, o mesmo livro não, se nós pegar o livro de Números 16, no capítulo de número 30, né, 16, no versículo de número 30, o Criador manda de novamente a Moisés, né, separar um povo, né, separar um povo que está convicto com o Criador, com Moisés, e o povo que está a desobedecer, que não quer saber, que está sempre a pecar, né? O Criador mandou separar e aquele povo foi engolido pela terra. A terra rachou-se, aquele povo entrou dentro daquela racha e todos foram aniquilados por terra. Ou seja, o Criador mandou matar, ou seja, abriu a terra e matou todos aqueles indivíduos que estiveram a desobedecer ao Criador. Depois, se nós pegar também outro livro de 1 de Reis, capítulo 13, no versículo de número 1 em diante, ou até 26, nós vamos ver ali uma história de um profeta que foi enviado, né, na parte do Criador. O Criador enviou este profeta até a cidade do rei Jeroboão. Né? Então, o rei Jeroboão fazia alguns sacrifícios, então o Criador mandou um recado para aquele rei naquela cidade, né? Então, o próprio profeta não aceitou estas profecias que o rei Jeroboão, que o profeta que vem da parte do Criador mandou para aquela cidade. Então, aquele rei não acreditou e mandou prender este profeta. Ele diz, fechou seu punho com raiva, então o Criador amaldiçoou o seu braço completo. E depois este rei voltou atrás, se arrependeu, falou para aquele profeta que vem da parte do Criador, orar por ele, pedir para que o Criador revoltasse a sua maldição, ou seja, para tirar aquela maldição. Aquele profeta pediu ao Criador e o Criador mandou revoltar o braço daquele mesmo profeta. E aquele rei ofereceu comidas, abrigo
para aquele profeta. Mas aquele profeta diz o seguinte, que o Criador me mandou só para trazer a mensagem. Me disse para não comer nenhuma comida desta cidade, para não dormir em nenhuma casa desta cidade, para não fazer nada desta cidade, e até se no caso de voltar, não voltasse no mesmo caminho onde ele voltou. Então, este profeta foi, né? Depois tinha mais um outro senhor, vamos falar um ancião, que pediu a orientação onde estava aí aquele mesmo profeta que vem da parte do Criador. Este ancião foi até o encontro deste profeta, né? Eu estou a resumir aqui a história, mas você pode encontrar essa história em 1 de Reis, capítulo 13, ok? Então, ele mentiu àquele profeta que o Criador me revelou também para você vir dormir na minha casa, na mesma cidade. Então, quando este profeta foi dormir na casa daquele, comeu da comida daquele ancião, dormiu na casa daquele ancião, né? Quer dizer, desobedeceu a regra, a lei, ou seja, desobedeceu as palavras que o Criador lhe deu. Este profeta foi amaldiçoado. O Criador disse assim, que você morrerás e o teu corpo não será enterrado onde foi enterrado os seus pais. Quando o profeta saía daquela casa, daquela cidade, foi devorado pelo um leão, ok? Então, as pessoas, os grandes estudiosos da Bíblia, os críticos da Bíblia, e também não só, até os ateus, eles falam que o Criador foi maldoso com aquele profeta. Quando nós vamos vir mais pegar aí outras Bíblias, não pegar mais 2 de Reis, também vou falar acerca do profeta Eliseu, que orou e amaldiçoou aquelas 40 crianças que depois foram devorados pelos ursos. Então, essas pessoas aqui, concluindo e resumindo, essas pessoas aqui, esses grandes estudiosos, tiram todas esses pequenos versículos, tiram estas passagens neste livro para apresentar a maldade do Criador, ok? A parte negativa do Criador. Ou seja, o Criador não é negativo nada, porque ele é quem fez todas as coisas que existem no mundo. Então eles tiram esses versículos e capítulos para apresentar a maldade do Criador. Então eles chegam à conclusão que o Criador é maquiavélico, o Criador é 100% mau. Agora, irmão Selma, o Criador é mau. Sim, o Criador é mau, mas também o Criador é amor. Oh, glória a Deus. Do mesmo jeito que o Criador se apresenta de uma parte que ele é a bondade, é amor, ele também pode ser mau. Mas só o Criador é só mau com todos aqueles indivíduos que desobedecem às suas leis e às suas regras e à sua caminhada. Ok? Se você ver todos esses capítulos que eu disse aqui, Êxodo 32, versículo 27, 1 de Reis 13, versículo 1 e diante, 2 de Reis 2, versículo 23 em diante, né? Essas todas as passagens, todos os acontecimentos, só aconteceu por causa da desobediência. Olha lá, meus irmãos, atenção. Todas as coisas que o Criador fez, né? Toda a maldade que o Criador apresentou diante desses indivíduos só foi por causa da desobediência. Olha lá que essa praga, ou então essa maldade, já vem desde o tempo do Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceu ao Criador, o Criador apresentou o bem e o mal. Ok? O Criador apresentou o bem e o mal, porque ele disse, quer dizer, o mal já existia. Antes da fundação do mundo, o mal já existia. Por isso que o Criador disse a Adão e Eva. Tá daquela árvore, é do bem, é do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Quer dizer, no momento que o ser humano vai desobedecer o Criador lhe apresenta a parte mal, ok? Lhe apresenta a maldade concernente à sua desobediência. Quem desobedece o Criador espera que maldição. Ok? Espera que maldição. Por isso, se nós pegar aqui o nosso livro, se nós pegar aqui o livro de Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, ele diz que o Criador não gosta de zombaria. O Criador não gosta que um indivíduo lhe azombe.
Então, se você está a zombar o Criador, você automaticamente vai ser morto, aniquilado. Ou seja, o que você vai esperar? Você está a zombar o Criador. Quer dizer, o ser que te criou, que nunca foi criado, você é um ser criado, né? Estás a zombar um divino que criou a você. O que você espera? É tipo em casa. O teu pai, né, te deu a vida. Que no fundo, quem dá vida é o Criador, né? O teu pai te deu a vida. Vocês são 4. Se você continua a zombar, você vai ser o filho o quê? O filho menos querido em relação a esses 3. Esses 3 vão ser queridos por quê? Porque esses 3 obedecem na sua totalidade o seu pai. Ok? Obedece na sociedade do seu pai, mas você que não obedece, você sempre vai ser amaldiçoado, você sempre vai ser o filho menos mal visto. Ok? É assim também que acontece ao Criador. O Criador criou a humanidade, criou todo o ser que existe na Terra, mas deu a liberdade de escolha, deu o livre árbitro. Mas se você seguir pecar, seguir fornicar, seguir fazer todos os pecados, você vai ser mal visto ao Criador. Por isso que naquele tempo, no Antigo Testamento, quem pecou automaticamente tem que ser morto. Quem veio dar esse alívio é quem? Yahusha. Yahusha veio dar esse alívio. Ok? Então é isso. Yahweh é mau quando você lhe desobedece. Yahweh é amor quando você lhe obedece. Quando você anda na sua caminhada, quando você ama Ele, então Yahweh é bom para contigo. Ok? E se nós pegarmos no livro de Números 16:30, ele vai falar que Yahweh ama todo aquele indivíduo que o respeite. Aquele indivíduo que não o respeite, Yahweh não o ama. Olha como é tremendo. Vamos ler aqui este capítulo mesmo. Vamos ler este capítulo. Números 16, no versículo de número 30. Diz o seguinte, 30. Né? 30, diz o seguinte. No versículo 3 diz o seguinte: contudo, se Yahweh fizer algo extraordinário com eles, e a terra se abrir e os engolir a eles a tudo o que lhes pertence, e eles descerem vivos à sepultura, vocês certamente saberão que estes homens trataram a Yahweh sem o respeito. Ou seja, eles se dirigiram ao Criador sem respeito, não respeitaram o Criador, desobedeceram o Criador e aos exércitos. Ou seja, aqui o contrário dele está dizendo assim: todo aquele indivíduo que respeita Yahweh, todo aquele indivíduo que ama Yahweh com todo o seu coração, este indivíduo nunca verá a maldade do Criador. Nunca verá a maldade do Criador. Por quê? Porque este indivíduo ama e respeita o Criador. Ok? Olha como é tremendo isto, meus irmãos. Então, Criador sim é mau para aqueles que não o respeitam, para aqueles que desobedecem, para aqueles que vivem, né, distante do conhecimento da palavra e da caminhada do Criador. Ok? Mas para aqueles que amam o Criador, para aqueles que respeitam o Criador, Yahweh vai se apresentar sim com amor. Assim como deu grandes riquezas em todos os profetas que andaram segundo a sua palavra, os apóstolos que andaram segundo a sua palavra. Mas tudo isso, ele vai dar uma dignidade na parte carnal, até na parte espiritual. Você irá de viver para toda a eternidade. Por isso que Yahweh diz assim: quem vir a mim, quem comer deste pão, viverá, terá vida eterna, a vida que nunca mais acabará. Porque quem ama Yahweh, ama o seu Pai. Ok? Quem anda segundo os ensinamentos de Yahweh, vive também segundo os ensinamentos do próprio Criador, porque Yahweh representa Yahweh. Ok? Yahweh é a palavra, é a expressão exata do próprio Criador. Ok? Então é isso, meus irmãos. A desobediência causa morte dentro do ser humano. Ou seja, quando você desobedece o Criador, você deve esperar sua morte. Deve esperar maldição na tua vida.
Porque na tua vida não existe um Criador, não existe um Iau dos exércitos, um Iau que protege. Ok? Então é isso, meus irmãos. Ficam na benevolência do grande Yud Reva Viré e Xanaim, meus irmãos.